Olá a todos, como estão? Eu sou a professora Camila e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a prática de exercícios físicos para a promoção da saúde mental. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre a minha trajetória e o que me levou a estudar essa questão da relação do exercício com a saúde mental. Então, eu sou licenciada em Educação Física pela Universidade Regional do Alto Uruguai das Missões e o meu TCC foi sobre efeitos agudos de uma aula de Educação Física nos níveis de ansiedade de adolescentes. Então, isso surgiu a partir de uma dificuldade que eu tive. Eu tive, nessa época, uma crise de ansiedade. E o médico me sugeriu que eu praticasse exercícios físicos, mais do que eu já praticava. E aí eu quis entender o porquê. E foi a partir daí que surgiu a ideia de trabalhar com esse tema. Queria entender o porquê é que o médico tinha me pedido para praticar atividade física, exercício físico, né? Bom, em seguida, eu entrei no mestrado, né? Hoje eu sou mestre em Ciências do Movimento Humano e eu segui pela mesma linha de pesquisa. Então, no meu mestrado, eu investiguei a associação da atividade física organizada, aptidão cardiorrespiratória e qualidade do sono com indicadores de saúde mental de crianças. Então, segui ainda nessa linha. É um assunto que me motiva muito e vocês vão ver o quanto ele é interessante. Hoje, eu sou doutoranda no mesmo programa de pós-graduação e a minha tese vai investigar os efeitos agudos e crônicos de um programa de intervenção nas aulas de educação física na saúde mental e cognição de crianças. Então, acho importante nós iniciarmos levando em consideração que a saúde mental é um aspecto que requer atenção em tempos de distanciamento social. Na verdade, nós perdemos muito a socialização com as pessoas e nós veremos que isso é muito importante para a nossa saúde mental. Mas, afinal de contas, o que é saúde mental? Bom, nós consideramos que um adolescente tem saúde mental quando ele possui um desenvolvimento cognitivo, emocional, social, satisfatórios para a idade, certo? Além disso, esse adolescente precisa ter capacidade de adaptação aos desafios da vida, porque todos os dias nós somos submetidos a situações que nos tensionam mentalmente, né? Que nos tiram do nosso prumo. E nós precisamos nos adaptar a essa tensão como um mecanismo de proteção. Vocês imaginem se todas as vezes que nós recebemos reagimos a alguma situação adversa ou negativa, nós não tivéssemos a capacidade de adaptação, né, a essa tensão mental. Então, essa capacidade de neutralizar uma situação adversa nos propicia saúde mental. É o caso da pandemia, por exemplo. Nós estávamos acostumados a uma rotina e tivemos que nos adaptar a ela para que nós saíssemos dela, além de com saúde física, também com saúde mental. Bom, em contrapartida, nós temos os problemas e os transtornos mentais. Eles têm uma pequena diferença entre eles. O problema mental é uma condição intermediária, ela é mais amena que o transtorno. Ela é caracterizada por uma tensão mental muito intensa, onde a adaptação se torna difícil. E o que ela causa? Pequenas falhas no desenvolvimento psicológico, social ou cognitivo, além de prejudicar a capacidade adaptativa que é tão importante para a nossa saúde mental. Já os transtornos mentais, as desordens mentais, são compreendidos como uma série de problemas com sintomas distintos e geralmente se caracterizam por uma associação de várias situações negativas, pensamentos, emoções, comportamentos e relação com os outros anormais.
Então, nessas condições, nós temos falhas mais intensas no nosso desenvolvimento e uma tensão mental que nós não conseguimos adaptar. Então, é aí que surgem os transtornos mentais. E existem alguns fatores de risco para a nossa saúde mental que podem agravar ou aumentar as chances de nós desenvolvermos algum transtorno mental. Entre eles, a inatividade física, ou seja, eu preferir o meu sofá e a minha televisão a praticar uma caminhada, um esporte, uma corrida. A quantidade e a qualidade do nosso sono, ou seja, é importante nós dormirmos o horário necessário, ou seja, as 8 horas necessárias, sugeridas, né? Mas não basta dormir as 8 horas, é preciso dormir bem. Então, é importante tanto a quantidade quanto a qualidade do nosso sono. Hábitos alimentares, né? Evitar fast foods, gorduras, açúcares. Já tem diversos estudos mostrando que hábitos alimentares estão muito relacionados com algumas capacidades, principalmente cognitivas. Então, é importante nós nos atentarmos a isso também. E as questões genéticas, né? Nós sabemos que existe uma carga genética que influencia na saúde mental. Então, se uma mãe, ou um pai, ou um avô, uma avó tem algum transtorno mental, há uma chance aumentada de esse adolescente desenvolver também. Não significa que ele obrigatoriamente vai desenvolver, significa que ele tem uma chance aumentada. Então, é importante prestar atenção nos demais fatores que são modificáveis, certo? Inatividade física, sono e hábitos alimentares. Bom, e alguns estudos durante a pandemia têm mostrado que os principais indicadores de saúde mental afetados nesse período são o estresse, a ansiedade e a depressão. A OMS estima que 10 a 20% das crianças e adolescentes apresentavam algum transtorno mental antes da pandemia. Só que esses índices agora estão variando entre 36% e 45% nos adolescentes, né? Índices de ansiedade e depressão. Então, vejam o salto que aconteceu nesse período, né? Isso é um período de 6 meses. Então, nós percebemos aqui mais uma vez a importância de prestar atenção em alguns hábitos simples que podem ser adaptados ao nosso dia a dia e que vão nos propiciar uma saúde mental. Mas e o que acontece? Quais são... como é que o nosso corpo responde quando a nossa saúde mental não está legal? Bom, existem alguns sintomas, certo? Músculos, pescoço e ombros ficam tensos, batimentos cardíacos acelerados, o sono fica irregular, algumas alterações no sistema digestivo, como dores de estômago, dores de cabeça, diminuição da qualidade de vida, e a questão é que tudo isso atinge a nossa mente e piora ainda mais os sintomas de saúde mental. Então, os aspectos mentais acabam afetando a nossa saúde física, que acaba afetando mais uma vez a nossa saúde mental. Então, fica aqui, a gente percebe que é um ciclo, né? E é importante encontrar formas de quebrar esse ciclo. Bom, mas em 2005, a OMS lançou esse infográfico com algumas dicas para manter uma boa saúde mental. E olha quantas coisas interessantes nós temos aqui, né? Eles sugerem que sejam realizados passeios ao ar livre com família e amigos, dormir 8 horas por dia, conversar sobre os sentimentos com alguém de confiança, procurar ajuda profissional quando preciso, manter uma alimentação saudável e, vejam só, praticar exercícios físicos. E aí, eles também lançaram uma tríade, que seriam aspectos que nós devemos considerar para se ter uma boa saúde mental. Então,
Um deles é a adaptação ao estresse, que nós já vimos anteriormente, a importância disso, o sono e o exercício físico. Mais uma vez, nós vemos a importância do exercício físico. Então, o exercício físico é capaz de reduzir todos aqueles sintomas que eu falei anteriormente, além de promover ainda mais saúde mental para quem já é saudável, né? Aquela sensação de bem-estar. Só que tem alguns poréns, né? Não é qualquer tipo de atividade física. A OMS preconiza que todo adolescente deve praticar pelo menos 60 minutos de atividade física moderada, vigorosa, diariamente. O que é uma atividade física moderada? Atividade física moderada é aquela que acelera um pouquinho o nosso coração e nos deixa um pouco ofegantes. Nós respiramos um pouquinho mais forte do que o normal. E a vigorosa é aquela que a gente fica muito ofegante, que o coração parece que vai sair pela boca, que a gente fica muito cansado, certo? Então, é esse tipo de atividade física, ou seja, é o exercício físico, atividade física organizada, que vai nos trazer esse benefício, né, na saúde mental, também na saúde mental. Ai, meu Deus, mas é muito tempo, 60 minutos, eu não sei se eu vou conseguir, eu não faço nada. Bom, já tem estudos mostrando que se você é inativo, o importante é começar, certo? 30 minutos de prática regular, ou seja, pelo menos 3 vezes na semana, já são capazes de trazer benefícios para a sua saúde física e também manter o bem-estar mental. Então, o importante é começar, sempre, né? Se você é inativo, o grande desafio é começar. Bom, além disso, diversos estudos têm mostrado que atividade física que a gente faz na escola, que no momento não está sendo possível, mas que quando é possível, ela é capaz de reduzir a ansiedade, aumentar a resiliência, que é aquela questão de quando eu tenho um problema, eu saber tirar a parte boa do problema. É eu saber fazer daquele problema talvez uma oportunidade. Isso é resiliência. Melhorar o bem-estar e aumentar a saúde mental positiva de crianças e adolescentes. E os estudos também mostram que a atividade física no lazer é muito importante, certo? Então, eu sei que agora está um pouco complicado, mas a caminhada no parque, a corrida no parque, o esporte no lazer também é muito importante. E eles mostram a questão do desporto nas aulas de educação física também. Então, os esportes nas aulas de educação física. Vejam como é importante essa prática organizada, estruturada, né? Com intensidade. Bom, esse outro estudo mostrou que a atividade física frequente está associada com maior bem-estar e menores níveis de depressão e ansiedade em adolescentes, mais uma vez. E aí eles dizem que há benefícios adicionais quando esse adolescente pratica esportes. E ainda mais quando esses esportes são coletivos. E eles explicam que esse bem-estar pode ser ocasionado pelo aumento da confiança e as relações sociais que essas práticas são capazes de proporcionar, certo? Ai, prof, mas isso aí tu tá falando tudo, a gente não tá mais, nós não temos mais a possibilidade de ir para a escola e praticarmos a educação física, né? Bom, mas nós temos algumas possibilidades de exercícios que nós podemos realizar em casa, certo? E isso a Prof. Arielle vai ajudar vocês. Então, fiquem atentos que é possível sim promover a saúde mental em casa com exercícios físicos. Bom, tá, prof, mas que legal, mas e como é que isso acontece? Esse estudo mostrou que a prática de exercício físico é capaz de modificar estruturalmente 83% do nosso cérebro. Como assim? A atividade física ativa diversas regiões do nosso cérebro.
E essa ativação faz com que haja uma maior circulação sanguínea, novos neurônios sendo gerados, novas sinapses sendo geradas. Então, o exercício é capaz de ter efeito em 83% da nossa região cerebral. Vejam só que legal. Bom, então, como que isso acontece? Existem algumas mudanças funcionais e estruturais. As funcionais estão relacionadas à modificação das funções cognitivas, porque só é considerado, como eu falei lá no início, que um adolescente, por exemplo, tem saúde mental quando ele tem capacidade cognitiva adequada para a idade. Então, essa modificação das funções cognitivas é muito importante, porque melhora questões da cognição também. E as estruturais estão relacionadas à neurogênese, ou seja, a geração de novos neurônios, principalmente no hipocampo, que é uma região do nosso cérebro responsável pela memória e o sistema límbico. O que é o sistema límbico? É o sistema responsável pelas nossas emoções. Então, aí está uma das grandes sacadas do exercício. Ele é capaz de acionar o sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções. Por isso que a gente sente bem-estar, sente um bem-estar após a prática do exercício físico. Além disso, o exercício físico libera neurotransmissores no nosso cérebro. E vocês já devem ter ouvido falar de alguns deles. A dopamina, o glutamato, a noradrenalina e a serotonina. Mas e o que cada uma delas faz? Vamos lá. A dopamina é conhecida como neurotransmissor do prazer. A função é ativar os circuitos de recompensa do cérebro. Quando a gente termina o exercício, a gente fica muito feliz, muito satisfeito. Parece que a gente fez o nosso dever, né? O dever está cumprido. Então, a dopamina que é responsável por esse sentimento. O glutamato é um neurotransmissor excitatório do nosso sistema nervoso central e desempenha um papel importante na transmissão rápida, isso é, na resposta rápida ao estímulo. E isso está muito ligado com a nossa cognição, memória, movimentos e sensação. Então, vejam só que legal. A noradrenalina é relacionada com a nossa capacidade de ficar em alerta e ter uma boa memória. Então, esse também é um neurotransmissor muito importante. E a diminuição desse neurotransmissor no nosso cérebro está relacionada com a depressão e o aumento com a mania, certo? Por exemplo, a bipolaridade. E a serotonina, que talvez seja a mais conhecida, ele regula praticamente tudo no nosso organismo. E olha só, ela é produzida pelo exercício. Então, o exercício é capaz de regular o humor, o sono, o apetite, o ritmo cardíaco, temperatura corporal, sensibilidade, funções intelectuais. E por isso, quando esse hormônio se encontra em baixa concentração, pode causar mau humor, dificuldades para dormir, ansiedade e até mesmo depressão. Além disso, nós temos outra questão que eu já mencionei anteriormente e agora nós vamos ver com um pouquinho mais de profundidade. O exercício, ele é capaz de ativar essa região chamada pré-frontal, a região pré-frontal do nosso cérebro. Quanto mais desafiadora for quanto mais desafiador for o nosso exercício físico, mais ativação vai acontecer, mais sangue vai circular. E por que essa região é tão importante? Ela é responsável pelo movimento, pelo pensamento, planejamento, raciocínio, o comportamento das nossas emoções, memória e linguagem. Então, vocês imaginem que quando a gente está praticando exercício físico, todas essas questões de saúde mental e cognitiva são beneficiadas. Não dá mais para ficar parado, né? Impossível. Então, resumindo, o exercício físico é capaz de
produzir neurogênese, ou seja, novos neurônios, sinaptogênese, ou seja, novas conexões entre esses neurônios, isso é muito importante para a nossa cognição, aumento do fluxo sanguíneo no cérebro, ativação cerebral, liberação de diversos neurotransmissores, além da socialização que foi comentada lá no início, que no momento não está sendo possível, porém nós sabemos que em momentos de não pandemia isso é possível, melhora da qualidade do nosso sono e redução do hormônio do estresse e produção de hormônios ligados ao bem-estar e prazer. Então, resumindo, o exercício físico vai muito além dos benefícios para a nossa saúde física. Ele traz muitos benefícios para a nossa saúde mental, e isso a longo prazo. A longo prazo. Se nós iniciarmos agora, nunca é tarde, se nós iniciarmos agora, nós teremos os benefícios para agora e para muito além, certo? Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês ficaram com alguma dúvida, aí está o meu e-mail para contato. Um abraço a todos.